O governo brasileiro recebeu 2 convites, um feito diretamente ao Lula e o outro ao governo de maneira geral, ou seja, a ideia de que representantes sejam enviados. No caso do convite feito ao governo brasileiro, é para um encontro na Arábia Saudita, e a Arábia Saudita decidiu fazer uma reunião para discutir a guerra na Ucrânia. Porém, é preciso entender que a ideia na Arábia Saudita é mostrar uma certa condição de país neutro e que pode, portanto, ser importante em negociações. Mas, basicamente, é um encontro produzido pelos Estados Unidos, com roteiro escrito em Washington, com a participação e apoio do governo da Ucrânia. A China foi convidada e disse que não vai enviar representantes, porque não enxerga nesse encontro imparcialidade e, portanto, legitimidade para tentar encontrar uma saída para a guerra. E entende que esse encontro vai produzir apenas mais um documento com um viés, mas ao mesmo tempo com um discurso dúbio, dizendo da importância da paz, da importância de se encontrar uma solução diplomática, mas ao mesmo tempo transformando a reunião numa espécie de centro de recrutamento para levar novos apoiadores, aquele já imenso rol de seguidores da política dos Estados Unidos e da OTAN para a guerra na Ucrânia. Então o Brasil, nesse caso, e dificilmente o Lula irá, mas provavelmente mandará alguém, a resposta do governo brasileiro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é que o Brasil terá representante nos dias 5 e 6 de agosto, lá na Arábia Saudita, nesse encontro sobre a guerra, e segundo a chancelaria brasileira. Então é claro que é uma posição do governo brasileiro. Essa é a informação do Itamaraty, que o governo brasileiro aceitou o convite, mas não definiu quem vai compor a delegação e quem vai chefiá-la. Até porque, de 4 a 9 de agosto, haverá a cúpula da Amazônia. E é claro que o Lula lá estará. Vocês estão lembrados que ele, pessoalmente, convidou o rei Charles, né, para que compareça a esse encontro, né, já que o Charles, ainda quando era o príncipe de Gales, né, primeiro na linha da sucessão da Rainha Elizabeth, ele usou boa parte de seu tempo e da visibilidade que, obviamente, tinha e agora mais ainda tem, para tratar de questões ambientais. Por isso foi feito esse convite. Então é claro que o Lula estará lá em Belém para essas reuniões que ocorrerão de 4 a 9 de agosto. Mas o Brasil deve mandar representantes. O fato de o Lula não ir pessoalmente já mostra um saudável pé atrás em relação ao que motiva esse encontro, o que motiva esse convite. Mas é chegada a hora de o Brasil expor claramente o que pensa. E quando isso foi feito, inclusive num discurso de improviso feito pelo Lula, a reação de grande parte, da imensa parte da imprensa brasileira, ela foi de uma cretinice proverbial, porque foi uma mistura de ignorância sobre o assunto com ideias pré-concebidas e a predisposição de atacar a posição brasileira. Então foi
foi cretino, realmente, o modo como a esmagadora maioria dos veículos de comunicação no Brasil, como essa esmagadora maioria reagiu a um discurso que expressou muito bem qual deve ser a posição do Brasil. Mas, dentro do próprio governo, muita gente que também não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas gosta de ser conselheira, né? Muita gente resolveu dizer, não, vamos evitar esse assunto, ou vamos tratar esse assunto com discursos formais, aqueles que você fala e não diz nada. Essa é uma posição equivocada. A ideia de que o negócio agora é enrolar, é falar e nada dizer, é não se envolver, é olhar à distância, usar lugares comuns, queremos a paz, queremos uma solução pacífica. Isso é de uma inutilidade. E seria normal se de fato o Brasil não tivesse uma posição a respeito, o governo brasileiro não tivesse uma posição a respeito, mas tem. E ela foi expressada no momento adequado e foi a posição correta. Dizendo, pera lá, a Europa quer que essa guerra continue. E ela quer porque os Estados Unidos querem. E aqui a Europa não são só os centros históricos, centros de irradiação de cultura, de importância política, em algum momento de importância militar, de relevância. E tudo isso se esvaziou, principalmente a relevância política, a relevância militar, a não ser no âmbito da OTAN, ou seja, numa situação de dependência total dos recursos, das armas e da posição política dos Estados Unidos. Mas não é só Londres, ou Madrid, ou Berlim, ou Paris. Há um envolvimento que não é fruto, resultado de uma decisão interna da sociedade polonesa ou romena. Não, é uma posição de governos que enxergaram aí a oportunidade de afastarem restrições que sofriam, receberem muitos recursos, muito dinheiro, modernização de suas forças armadas. E diante disso, resolveram que não tem posição própria. As decisões de Washington serão recebidas como ordens a serem cumpridas. E claro, isso se torna muito mais lamentável e grotesco quando Londres, Paris, Roma, Berlim se curvam, se prostram e seguem de maneira fidelíssima tudo que é resolvido no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa e na Casa Branca. E aí, países como Índia, África do Sul, Brasil, México, adotaram um discurso independente, que deveria fazer inveja a esses líderes que não lideram europeus. Pelo contrário, são carimbadores de ordens, né? Cumprem ordens, não são líderes. E a posição do Brasil, do México, da Índia, da África do Sul, há vários outros países, mas eu cito esses 4 pela relevância que tem. África do Sul, Índia, Brasil e México. Não são países quaisquer, né? São países relevantes.
em suas regiões. E alguns já com uma projeção econômica mundial, como o caso da Índia. A posição desses países foi: a Europa quer guerra, os Estados Unidos ordenam que a guerra prossiga. Os Estados Unidos esvaziaram, minaram, sabotaram todos os planos e as iniciativas de negociação séria feitos, por exemplo, por Israel e pela Turquia. Israel e Turquia apresentaram condições sérias, importantes, inteligentes, que poderiam ser negociadas, que poderiam se tornar o ponto de partida para um acordo. E os Estados Unidos sabotaram essas iniciativas. O outro convite, na verdade, há uma discussão sobre qual versão é verdadeira, não é? Porque o governo brasileiro divulgou uma coisa e o governo dos Estados Unidos divulgou outra. O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, ele disse que o Joe Biden quer se encontrar com o Lula e fez um convite para que ele e Lula realizem um evento conjunto Brasil e Estados Unidos em defesa do trabalho decente. Inclusive, questões que são discutidas cotidianamente pelas prefeituras, pelos governos estaduais, pelo governo federal e também nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel, há essa discussão que é a uberização do trabalho e a relação desses trabalhadores com as empresas. O Brasil, por tradição inaugurada pelo Oswaldo Aranha, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, seu representante, não é necessariamente o presidente, seu representante discursa, e como Lula deve ir à Assembleia Geral da ONU, talvez até por isso ele queira fazer a cirurgia só em outubro, né? Porque a Assembleia Geral será em setembro, como sempre. Então, é uma ocasião para que ele e Biden conversem, então, já que, segundo o Padilha, Biden fez o convite a Lula. O Biden falou o seguinte, que o Lula quer se encontrar com ele. Ele inverteu a ordem. O Padilha disse que é um convite do Biden. O Biden disse que é um pedido do Lula. E disse o seguinte, Lula do Brasil foi um evento de campanha, hein? Evento de campanha do Joe Biden que quer se reeleger. Ele deveria ficar feliz de não ter sofrido impeachment. Pelo tanto que está atolado em acusações sérias que são pertinentes de corrupção dele e do Hunter Biden, seu filho, do dinheiro que recebeu dos chineses, dos ucranianos, dos romenos, quando ainda era vice-presidente, do envolvimento do Biden com alguns dos laboratórios de armas biológicas, laboratórios instalados na Ucrânia. Mas então o Biden, no evento, disse o seguinte, Lula do Brasil quer se reunir comigo em breve, porque vocês sabem, disse o Biden, que há mais carbono absorvido do ar na Amazônia do que todo o carbono admitido nos Estados Unidos anualmente. Adivinhem só, eles estão tendo problemas. Olha, apesar da notória, infelizmente, notória
deterioração das condições de Biden, né, para manter linhas de raciocínio, para se estender muito tempo sobre determinado assunto, para falar coisas portadoras de lógica, de racionalidade. O fato é que esse é o estilo do Biden. Estão tendo problemas. Então ele quer conversar comigo. Isso aí, por que ele mencionou isso? Ele queria dizer, olha, eu vou participar de iniciativas pelo planeta, aquele lero-lero, né? Aquele lero-lero que é repetido, a náusea, balela. E até agora, o dinheiro que os Estados Unidos prometeram, inclusive, perto daquilo que a própria Europa acena, e estamos falando do país mais rico do mundo, é assim, toma isso aqui pro cafezinho, né? 500 milhões de dólares e tal. Então, não se sabe exatamente de quem partiu a iniciativa, se é um convite de fato à reunião, o que será discutido. E será mais uma oportunidade para que o Brasil diga o que pensa do real interesse dos Estados Unidos em ter essa conversa. O Biden não quer falar de Amazônia. O Biden não quer falar de relações de trabalho. O Biden quer falar sobre a guerra. E há uma crendice, obviamente com muitos fatos que sustentam tal crendice, mas em muitos casos é apenas isso, crendice, de que quando o presidente dos Estados Unidos recebe um líder de qualquer país, o tamanho da importância de seu cargo e de seu país simplesmente reduz o visitante à contemplação, ao deslumbramento. E ele é convencido. Isso é patético, né? Houve casos em que, de fato, e ainda ocorre, né, em que visitantes ficam deslumbrados. Eu estou no Salão Oval. Isso é o centro do poder político do Ocidente. Para alguns, do poder político mundial. Eis que vou falar cara a cara com o imperador. E se o cara não tiver uma visão clara das coisas, racional, ele muitas vezes se deixa envolver e permite que o reduzam ao deslumbramento, à concordância automática. Então é hora de dizer, o Biden, repetindo, você quer a guerra. Ninguém quer mais a guerra do que você. Os Estados Unidos e a Europa querem a continuidade da guerra. Estão jorrando bilhões para algumas empresas e muita gente está sendo remunerada com partes importantes ou meras migalhas desses bilhões. Infelizmente, o Brasil não aproveitou a ocasião há poucas semanas, quando esteve aqui Vitória Nuland. Esteve aqui no Brasil, conversou com Celso Amorim, porque era basicamente os cargos correspondentes, né? Ele é um assessor especial de assuntos internacionais e ela trabalha para o Departamento de Estado em assuntos políticos. Vitória Nuland estava em Kiev em 2014. Vitória Nuland foi instrumento importantíssimo para o golpe de Estado que aconteceu na Ucrânia em 2014. Vitória Nuland foi figura-chave para a instalação de laboratórios biológicos na Ucrânia.
laboratórios que trabalham com vírus. Há pesquisas febris, inclusive, com armas biológicas étnicas, ou seja, vírus e bactérias que são desenvolvidos para terem um efeito muito maior e com uma letalidade muito maior quando em contato com os organismos de determinadas raças. Por isso são chamados de esses equipamentos, esses estudos, essas pesquisas, de pesquisas relacionadas a armas biológicas étnicas. E claro, em países onde há menos diversidade étnica, principalmente nas Forças Armadas, mas também na população civil, esses vírus e bactérias teriam impactos muito maiores. Victoria Nuland foi figura-chave para o que aconteceu na Ucrânia, mas não a figura primordial. Isso vem de longe. Os Estados Unidos usaram a OTAN para uma marcha em direção ao leste desde os anos 90. E sempre dizendo para a Rússia, não iremos, nenhum milímetro. E ex-diplomatas, diplomatas importantes, analistas importantes, alertando, atenção, isso vai provocar em algum momento uma resposta que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. É um cerco feito acompanhado de sorrisos, de promessas, não iremos, não avançaremos. A Victoria Nuland tem a ver com o que ocorreu de 2014 em diante. E não é responsabilidade só de Joe Biden, mas também de Barack Obama. Obama muitas vezes está sempre ali, né? À parte. As críticas são todas ao Biden. Não. Ele era o presidente da República. As coisas ocorreram sob o governo de Obama. Mas o Biden, quando chegou à presidência, transcendeu tudo isso. Agindo como um celerado, levando o Departamento de Justiça e o FBI a ocultarem fatos, documentos e a atropelarem, esmagarem investigações contra o Hunter Biden, que obviamente desembocariam em Joe Biden, como vice-presidente e como presidente. Então, se de fato for, eu não sei se o Biden vai querer receber o Lula na Casa Branca, no Salão Oval, ou quem sabe algo até mais amigável, né? Uma deferência que se faz ao visitante quando ele é levado para Camp David. Vão de helicóptero, que lugar fantástico. Não tem de se deslumbrar. Ele estará falando com um dos principais culpados por tudo que está acontecendo. Não tem de se explicar. Não tem de se deslumbrar. Não tem de se encolher. Mas deve dizer, de novo, aquilo que hoje o Itamaraty evita, os ministros evitam. Aquilo que foi dito pelo Lula e que hoje tem sido evitado por muita gente do governo e atacado pela imprensa, né? Coisas positivas. Quem definiu a liderança ocidental? Que papo é esse de tomar uma referência geográfica e torná-la um império político onde todos, com exceção de um, todos devem obedecer e seguir a política ocidental? Que para essa gente, Ocidente é Londres, é Paris, é Berlim, é Roma. Às vezes, Madrid e Lisboa. Um pouquinho Ottawa. Mas o centro do império é Washington.
Não há México, não há Nicarágua, não há Guatemala, não há Honduras, não há Peru, não há Argentina, não há Bolívia, não há Equador. Ah, mas o Brasil é importante, desde que seja obediente, comportado. Não, 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 não. O Brasil deve deixar claro. O Brasil deve obediência a seus princípios, que estão inclusive estabelecidos na Constituição, inclusive em relação à política internacional. Sem deslumbramento, sem saudações de deferência excessiva, sem prostrar-se diante da imposição do Salão Oval ou de Camp David. E dizer claramente aquilo que infelizmente não foi dito à Vitória Nuland. Vocês provocaram isso.